Boa noite, irmãos. Boa noite. Vamos iniciar a nossa leitura hoje. Mas antes vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, queremos te agradecer, Senhor, o privilégio de poder estar aqui, conversar contigo, falar com o Senhor. Te agradecemos porque o Senhor tem sido tão bondoso, tão fiel, tão maravilhoso. Somos imensamente gratos pela tua bondade e misericórdia. Queremos te agradecer por essa semana em que nos lembramos da morte e da ressurreição de Cristo. E queremos colocar diante de ti nossas vidas, para que ao ler a tua palavra, teu Espírito fale conosco. Também queremos colocar os irmãos que estão enfermos ou passando por situações de enfermidade, estão acamados. Vamos fazer assim. A gente estava fazendo a leitura e fazendo algumas pontuações. Vamos fazer assim, vamos fazer a leitura e depois, quem tiver alguma pergunta, faz no final e fica mais fácil para não perdermos toda a sequência do texto. Então vamos abrir Mateus capítulo 26. Vejo os irmãos que os textos, nenhum dos textos dos evangelhos conseguiu pegar toda a foto. Cada um pega um ângulo. Nós estamos tentando remontar tudo isso, não é? Agora vamos terminar a leitura em Lucas 22, versos 50 e 51. Lucas 22, versos 50 e 51. Então um deles feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. Mas Jesus disse: basta, deixai-os. E tocando-lhe a orelha, o curou. Foi a última cura de Jesus. Né? A última cura de Jesus. É muito interessante essa sequência, porque como a gente lê os evangelhos separados, a gente tem a perspectiva de cada um dos escritores dos evangelhos. Quando nós tentamos remontar mais ou menos uma sequência lógica, por que mais ou menos? Porque não dá para precisamente dizer. Mas vemos exatamente, mais ou menos por essa leitura, o que teria ocorrido. E aí eu quero lembrar os irmãos como é mais ou menos a hora em que esses fatos estão ocorrendo. Porque, como eu disse ontem, os judeus contam o dia a partir do pôr do sol. Então, por exemplo, hoje para nós ainda é quinta-feira. Mas para eles, a sexta-feira está começando agora. Não é? Então, a sexta-feira começou ao pôr do sol da quinta. Então, Jesus, ontem, vamos imaginar, ontem, quarta-feira, ao pôr do sol de ontem, ele tem esse primeiro, a ceia, tem todo aquele momento, e aí ele vai ter esse momento em que ele vai ser preso pelos judeus. Né? E aqui termina o que teria ocorrido nessa quinta-feira. Porque na sexta-feira, e é exatamente esse o processo, Jesus vai ser julgado, quer dizer, vai ser levado durante a noite. Então, a sexta-feira começa no pôr do sol da quinta. A ceia certamente foi ali por volta do final da quinta, início da sexta-feira. Jesus é preso nesse exato momento. E até amanhã, se a gente estivesse pensando assim, até amanhã, por volta das 15h, Jesus está morto. Então, todo o processo de ir para a casa de Caifás, ir para a casa de Anás, para o Sinédrio, para o pretório, depois diante de Pilatos, depois diante de
de Herodes, depois volta para Pilatos e ser levado, crucificado, morto, vai ser até esse período, né? E Jesus foi enterrado antes do pôr do sol da sexta, né? Então, toda essa sequência é muito interessante. Então, aqui a gente viu o que teria ocorrido numa sequência, o discurso de Jesus, esse discurso que Jesus faz ali no Monte das Oliveiras, a oração que Jesus faz, é belíssima, João 17, em que ele ora pelos discípulos, ora pelos que são seus e ora por nós. Depois, ele ora, não ora apenas por estes, mas por aqueles que haverão de crer, né? Então Jesus orou por nós. E esse segundo momento de oração de Jesus já é mais separado, é com o seu pequeno grupo. Só que o seu pequeno grupo deixou ele na mão também, né? E aqui nós vimos a sequência. Não sei se algum irmão tem alguma pergunta de alguma parte aqui relacionada nesse texto, nos textos que lemos aqui, mas é gostoso a gente ler nessa sequência e perceber a ordem das coisas e como tudo foi ocorrendo, passo a passo. Então são perguntas grandes. Sim, mais ou menos, aproximadamente isso. Então, algumas pessoas, esse texto de Jesus é lá em João 14. Aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e fará ainda maiores. Eu entendo que Jesus, ao dizer isso, está falando do impacto daqueles que vão crer nele. Porque o ministério de Jesus ficou restrito à Judéia, à Galiléia e Samaria, aquela região do mundo. Mas todos aqueles que creram nele expandiram a sua mensagem para além daquelas fronteiras. Então eu entendo exatamente a expansão da igreja. Porque, na verdade, essa fala de Jesus não é dizendo que nós seremos maiores do que Jesus, mas de que o fato de crermos nele, ele nos dará o poder. E aí eu entendo esse texto com Atos 1:8, quando Jesus vai dizer que seremos suas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Ou seja, em seu nome, vamos expandir a mensagem do Evangelho, indo além do que ele fez, mas não no sentido de sermos maiores do que ele, mas de que, pelo seu poder, que é o poder do Espírito, iremos além do que ele foi. Sim. E hoje, nesse sentido, e hoje qualquer um de nós, principalmente com o mundo interligado que nós temos, qualquer um de nós pode falar do Evangelho em diversos aspectos para diversas pessoas em diversos lugares do mundo. Então eu entendo essa fala de Jesus, não tanto que seremos maiores do que ele, mas que pelo seu poder iremos levar a sua mensagem para além daquilo que nós poderíamos até imaginar. Paulo e todos os demais discípulos, se nós pensarmos que ao fim do primeiro século, o Evangelho tinha alcançado toda a bacia do Mediterrâneo. Aquela mensagem que só tinha ficado ali fixa, ali na Judéia, em Samaria e Galiléia, em menos de 30 anos, não, um pouco mais de 30 anos, Paulo já estava em Roma. E todas as cidades da Síria, da Ásia Menor, da Grécia, da Macedônia, até a Itália, já existiam comunidades cristãs. E Paulo ainda pensava assim, eu quero ir para a Espanha, que era considerado assim, o fim do mundo do outro lado, né? Então,
imagina qual é a visão. Eu entendo essa visão de Jesus aí, dizendo, vocês farão, quem crê em mim fará obras ainda maiores. Porque é esse o poder que Cristo nos deu. Às vezes, a falha não está em Cristo. A falha está em nós. A falha está em nós em não crermos que Deus pode usar a nossa vida. Ele disse que seríamos suas testemunhas. Ele não disse que teríamos sucesso. Ele não disse que seríamos bem-sucedidos. Ele não disse que tudo que faríamos iria dar certo. Mas ele disse que seríamos suas testemunhas. É que às vezes a gente entende, falta ousadia, porque às vezes a gente pensa assim, se eu for para determinado lugar e não tiver muita gente me seguindo, então Jesus não está comigo. E não é isso. A nossa missão como igreja é levar o Evangelho. Quem vai convencer o homem da justiça, do juízo e do pecado é o Espírito Santo. A nós cabe apenas a obediência. A obediência a Cristo. E é triste porque a igreja não obedece a Cristo. É triste. Irmãos, a maior junta missionária do mundo é a Junta Batista do Sul dos Estados Unidos. A contribuição de 1 ano da Junta Batista do Sul dos Estados Unidos corresponde a 1 mês da Arábia Saudita mandando seus missionários do Islã. É triste isso. A igreja não está obedecendo. Mas Deus não depende da obediência da igreja. Porque quando Ele quer fazer, Ele faz. E quando menos se espera, tem gente se convertendo, assistindo um programa na internet. Ou por uma parabólica. Porque Deus é poderoso. Mas se nós crêssemos, de fato, nós faríamos a obra de Deus, porque Ele prometeu, vocês farão obras. Se crerem em mim, farão obras ainda maiores. Para Deus, não tem problema. Mais alguma pergunta? E pode perguntar amanhã também, meu irmão. E também eu queria destacar o seguinte, a forma como Jesus sabia até onde os discípulos podiam compreender. Não sei se os irmãos perceberam na leitura que várias vezes Jesus dizia assim, olha, eu digo isso e vocês vão ficar tristes, mas a tristeza de vocês se tornará em alegria. Parece um cuidado de Jesus. Olha, eu estou advertindo vocês antes. Vai preparando o coração deles, né? Os outros textos paralelos mostram várias vezes ele dizendo, olha, vocês vão me deixar, vocês vão me trair, vocês vão me abandonar. E muitos deles dizem, não vamos, vai acontecer isso. E Jesus já vai advertindo, e diz para Pedro, né, tem um texto de Lucas que eu acho muito bonito, Pedro, Satanás está pedindo você, mas eu intercedi ao Pai para que você se mantenha. Satanás está querendo peneirar você. Eu estou intercedendo ao Pai, já orei por você. Sabe, então, o cuidado de Jesus com os discípulos, de dizer para eles, olha, essas coisas vocês não entendem agora, entenderão depois. Olha, não vou falar mais porque vocês já estão tristes. Vocês já estão com o coração triste. Mas depois, a vossa tristeza se transformará em alegria. E uma alegria tão plena que ninguém poderá tirar de vocês. Certamente eles compreenderam muito dessas coisas depois da ressurreição. Né? Mas é muito interessante ver que Jesus vai preparando o coração deles, cuidando deles. E até a forma carinhosa com que Jesus tratou Judas. Porque quando ele beija Jesus, ele fala, que vieste fazer, amigo?
forma carinhosa que tratou Judas. Né? Talvez isso possa ter precipitado Judas ao seu suicídio. Né? Um remorso tão duro. Né? De ter traído uma pessoa que não tinha mal, não tinha pecado, e que ainda o tratou com gentileza, embora soubesse. Por acaso sou eu, Senhor? Tu disseste. Será que é simples? Né? É assim, para a gente, para nós que somos salvos pela graça, parece ser simples derramar-se sobre aos pés de Jesus e dizer: tem compaixão de mim, perdoa-me. Mas algumas pessoas vivem escravas da culpa. E por mais que você diga para elas que Deus as ama, parece que isso não lhes faz sentido algum. Por mais que você diga assim para elas: Deus perdoa o seu pecado, parece que para elas não faz sentido algum. Quem foi alcançado pela graça de Deus sabe o tamanho do pecado.